Olá, irmãos, bom dia a todos, a paz de Jesus Cristo. Com grande alegria estar reunido aqui com vocês nesta manhã para transmitir essa mensagem breve. Foi uma semana de oportunidades de estar orando com alguns irmãos pelo telefone. Quero me colocar à disposição de todos para qualquer orientação e necessidade. Foi uma semana de notícias difíceis e notícias também que nos trouxe grande alegria pela recuperação da saúde de alguns irmãos. Mas continuemos orando, é um tempo de legitimar a fé, de perseverarmos, de continuarmos firmes, independentes das circunstâncias que advenham, nós nos mantemos os mesmos. Eis a nossa estrutura, a nossa vida firmada em Cristo. Eu quero compartilhar uma mensagem em Eclesiastes, é uma breve reflexão, algo que tem estado no meu coração, que diz respeito justamente da vida nossa, do empenho nosso, da dedicação nossa nas coisas que têm um fim em si mesmas, né? Enfim, um fim em si mesmas. Quero ler o texto aqui para que traga uma clareza. Salomão dizendo lá no capítulo 2, verso 4 em diante, de tudo que ele fez, realizou, desfrutou, empreendeu, se alegrou, os prazeres dos quais nós podemos dizer que dizem respeito a ter um fim em si mesmo. A leitura diz assim, verso 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. É uma lista da qual diz respeito a uma vida que viveu em coisas que têm um fim em si mesmas. Os homens têm empenhado as suas vidas nas coisas que têm um fim em si mesmo, ou em si mesmas, nas coisas temporais, nas coisas que um dia não existirão mais, que se resumem no tempo desta vida, que se desfruta e logo se perde ou cessa. Os homens têm empenhado as suas vidas como se lidassem com as coisas deste tempo, como sendo elas eternas. E esse é o grande perigo de se apossar ou ter a ilusão de ser o dono ou se apossar destas coisas, como que tendo nestas coisas a garantia para que elas durarão a vida toda. Muitas vezes nós mesmos assumimos coisas, compramos coisas, gostamos de coisas que geram um sentimento de não querermos mais que estas coisas tenham um fim. Mas eu quero dizer para você que todas as coisas deste tempo, todas as coisas que façamos, eu e você, todas as coisas que eu e você empreendamos, todas as coisas que nestas coloquemos o nosso coração, elas têm um fim em si mesmas. Gera até uma ideia frustrante, porque um dia elas não mais existirão. E muitas coisas que nós iniciamos, nós queremos que elas não acabem mais. Eu acho que isso tem gerado nas pessoas uma grande frustração de uma vida vazia. Vida vazia.
e de uma vida infrutífera, sem sentido, sem razão de ser. Quando estas coisas acabam, gera decepção e frustração às pessoas. Sejam no que elas tenham dado atenção, empenhado as suas vidas e colocado nessas como coisas que não têm fim, que têm fim. Elas terão fim, mas as pessoas supostamente desejam que estas jamais acabem. Salomão passa uma lista de tudo que ele empreendeu, de tudo que ele desfrutou. E na realidade, todas estas coisas das quais ele desfrutou, ele mesmo diz aqui no texto ainda, lá no verso 11, olha só. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, vazio, vão, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Não perduram, não permanecem. São ilusões. Pessoas estão degladiando uma com as outras pelas coisas que terão fim em si mesmas. Olhamos no panorama social, político, os homens estão lutando, brigando, se dividindo por coisas que têm um fim em si mesmas. Perceba uma coisa, que ninguém briga pelas coisas eternas. Ninguém entra em conflito com outras pessoas pelas coisas que não terão fim. Ninguém luta pelas coisas que são divinas. Não há discussões, dificuldades, partidos pelas coisas que são eternas. Os homens estão terrenamente empenhados pelas coisas que têm um fim em si mesmas. Salomão deixa para nós uma mensagem no final de Eclesiastes, que é o que dá sentido, motivo para uma vida frutífera, para uma vida que tem sentido e tem razão de ser, para uma vida de gozo e de verdadeira alegria. Quando ele finaliza no livro, lá no capítulo 12, 13, dizendo assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Qual o nosso empenho pela relação divina, para com a relação divina, para com as vidas ao nosso redor, que são vidas eternas. Vidas dão sentido à nossa existência, à nossa caminhada, à relação com Deus. Tudo que não tem um fim em si mesmo ou em si mesma são as coisas que geram gozo e alegria nos nossos corações. Você pode ter uma carreira promissora, profissionalmente dizendo, mas faça da sua carreira motivo ou meios pelos quais você atinja pessoas pelo amor de Cristo, pela ajuda, pelo socorro, pela assistência, pelo amparo, pelo consolo. Faça dos instrumentos deste mundo uma alavanca para as coisas que não terão fim, para as coisas que são eternas, para as coisas que dão sentido para nossas vidas, que são as coisas de Deus. Guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus, que é o dever de todo homem, como diz Salomão, é o que gera vida em mim e em você, aplicando isto no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos e interagimos com as coisas deste mundo, vivendo através das coisas deste mundo que são temporais, utilizando destas
para as coisas eternas, para as coisas que não terão fim e que não têm um fim em si mesmas. Aonde você está aplicando o teu coração? Porque bem Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou vice-versa, como queira. Porque onde colocamos o nosso coração, ali é o maior tesouro que nós possuímos. Irmãos, se desprenda, se desvincule, se desarraigue, se solte, dê sentido à tua vida, motivo à tua vida, razão à tua vida. Se empenhe para com as coisas que não têm um fim em si mesmas, mas para com as coisas que são eternas. Nós já temos, desde hoje para sempre, uma relação com as coisas que são eternas. Que você se empenhe no teu espírito em falar com Deus, em orar com Deus, em socorrer as vidas que estão diante dos teus olhos com uma palavra de conforto, de paz, de esperança, de grande alegria. Que a expressão do que você vive e no que você vive e o que você faz para viver seja um instrumento, um motivo para conduzir muitos ao caminho do Senhor, para ser um instrumento de ajuda às pessoas que se sentirão confortadas, ajudadas, socorridas, amadas por você. Empenhe todo o teu vigor espiritual, toda a tua solicitude, toda a tua disposição de vida para com aqueles que estão ao teu derredor. Dê sentido à tua vida. Não empenhe a tua vida, cesse de empenhar a tua vida nas coisas que têm um fim em si mesmas. Quero orar com você nesta manhã. Que você olhe para a tua trajetória, as tuas ações, a tua própria vida. Se ela está sem sentido, possa ser que o teu empenho esteja voltado a este mundo, a tuas vontades pessoais, aos teus negócios, aos teus desejos, às coisas que têm um fim em si mesmas. Olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para o Espírito Santo, diga para Ele: Senhor, eu quero viver a partir deste mundo, desta terra, voltado para as coisas eternas, para as coisas que têm sentido, para as pessoas que estão ao meu derredor, e estas sim são vidas, as quais elas permanecerão para todo sempre. E eu quero ter um vínculo com estas vidas de socorro, de ajuda, de assistência, de transmitir o teu amor. Deus, de me empenhar nas coisas que geram sentido eterno, que permanecerão para todo sempre. Por isso, nessa manhã, eu oro contigo. Deus, obrigado pela tua palavra, pela mensagem desta manhã. Que o nosso coração esteja empenhado nas coisas que não têm fim, nas coisas eternas, nas vidas ao nosso derredor. Que façamos das coisas deste tempo que tem fim em si mesmas, como motivo de instrumento para ser até contribuição para as coisas que não terão fim. Deus, ninguém luta, ninguém briga pelas coisas do céu, pelas coisas eternas, mas o homem briga, mata, se degladia pelas coisas terrenas, passageiras, que serão interrompidas um dia. Que nós sejamos propagadores das coisas eternas, que nós sejamos propagadores do teu amor sem fim, que nós sejamos instrumentos do Senhor para desenterrar as pessoas que estão, ó Deus, enterradas com os pés nesta terra, que olham somente para esta terra, que acham que aqui é a vida permanente. Deus, sejamos nós boca do Senhor, instrumento do Senhor, e a nós mesmos pessoas que mudem a forma de viver, de olhar,
pois assim terá sentido e razão de ser. Pois o que nutre a nossa alma, ó Deus, o que nos faz frutíferos, prósperos, é vivermos empenhados nas coisas que não têm fim, as coisas eternas do Senhor. Obrigado, abençoe cada vida que nos ouve nesta manhã. Visita, Deus, o coração de cada qual. Ainda que passemos por tantas dificuldades, sabemos, Deus, que ainda que o homem exterior se corrompa, envelheça, sofra os danos desse tempo, ou até mesmo venhamos à morte, sabemos que o nosso homem interior está empenhado, está ligado nesta esperança sem fim, nesta glória por vir, no tempo eterno. Por isso, Deus, não temeremos, estamos no Senhor. Obrigado por esta manhã. Visita cada um dos nossos irmãos, acamados, nas UTIs, em suas casas, aquele que está impaciente por esse tempo. Espírito Santo, visita, que nós vivamos voltados com os olhos fitos ao Senhor, ao céu, à esperança gloriosa, e nos desprendamos desta terra como que apegados, mas voltados inteiramente para a tua vontade, para os teus mandamentos, para o que tem maior sentido e razão. Obrigado, Deus. Louvo pela igreja. Obrigado pelas provisões, pelo cuidado com a tua igreja. Continuamos, perseveramos, te amamos, Senhor. Nesta manhã eu te agradeço e sei que a tua palavra chegará aos corações pela tua graça, pelo teu Espírito, nesta manhã, em nome de Jesus. Um abraço a todos, irmãos. Fiquem com Deus, contem comigo, orem por todos, me liguem se necessário. Um abraço, fiquem com Deus. A paz.